Paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, aqui no canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nós estamos trabalhando agora com as pré-aulas para as classes de adolescentes, juvenis e jovens. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário. O seu comentário vale ouro, o seu comentário é muito importante para nós. E fique atento aqui na descrição, porque aqui você vai encontrar links muito importantes para você conhecer melhor o nosso ministério, a nossa família, para você conhecer o nosso Instagram. Tem lá mensagens para a liderança, mensagens para a juventude, tem as nossas viagens também ministrando aí a palavra de Deus. Estaremos neste mês agora de maio em diversas cidades, inclusive em Londrina, no Paraná, e é sempre um prazer atender os irmãos. Meu número de WhatsApp está na descrição também, um link que vem direto no WhatsApp, você clica, ele abre direto no meu WhatsApp. Será um prazer receber aí a sua mensagem, o seu convite, para junto com a minha esposa estarmos aí com vocês, para ministrarmos uma palavra do céu para o vosso coração, para a vossa igreja, para o vosso departamento. Aqui na descrição também tem um link muito importante, que é do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento compacto para você assistir no seu smartphone quantas vezes você quiser cada aula, e para você descobrir como planejar uma aula, como preparar uma aula, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula, e como também dar uma aula mais diversificada, uma aula mais cativante, através de recursos como fala, escuta, leitura e repetição. Tudo isso e muito mais num treinamento compacto, com um ótimo preço de lançamento e ainda 70% de desconto. Clica no primeiro link aqui. Ao adquirir, você patrocina o nosso canal e você também vai abençoar os teus alunos, porque as tuas aulas nunca mais serão as mesmas. Muito bem, chegando com a lição 6, classe dos jovens, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Nos acompanhe aqui na revista. O texto principal está em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. É preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Nós não falamos muito sobre cuidado do corpo, até porque a ideia de que cuidar do corpo tem alguma coisa a ver com vaidade, e que vaidade por si só é pecado, é um exagero, faz com que muitos cristãos achem que não é necessário cuidar do corpo, né? Mas nós vamos ver que não é bem assim. O texto bíblico está em 1 Coríntios 6, do 12 ao 16. Ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também restou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque eu disse, dois numa só carne, né? Então, ou seja, sempre que um homem ou uma mulher se unem através do ato sexual, eles se tornam uma só carne. Isso aqui não é só para marido e mulher, ok? Então, o que Paulo está dizendo é que quem se une a uma meretriz se torna um com ela, né? E, peraí, mas esse corpo não é templo do Espírito Santo? Então como é que você pode pegar aquilo que é templo do Espírito Santo, conscientemente, e entregá-lo para a prostituição, e entregá-lo para o adultério? Então é sobre isso que Paulo está falando aqui, e sobre muitas questões sobre o corpo também. O
que a fé cristã inspirada na Bíblia fala acerca da sexualidade humana? O que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado? É o que veremos nessa lição. Vale lembrar, e nós vamos falar sobre isso, que foi Deus que nos criou assim. Deus nos criou seres que têm órgão sexual e sexualidade, tá? Que são coisas distintas, diferentes, mas que se completam, tá? Dizendo isso para que ninguém olhe esta lição de uma forma diferente, tá? Aliás, se tiver algum professor aí que está nos assistindo e que tem dificuldade em tratar esses assuntos sobre sexualidade com a sua classe, pode nos procurar no WhatsApp, procura a gente aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. A conversa sobre sexualidade na igreja, ela é para ser tão natural quanto para falar de qualquer outro assunto, tá? Qualquer outro assunto. O que acontece é que parece que quando o assunto é sexualidade, tudo é pecado, tudo é errado, né? Tudo é sujo, né? E aí a gente acaba não falando. E qual que é o problema? Que quando a gente não fala, nós deixamos o coração deles vazios para que eles escutem outras pessoas que não têm a palavra de Deus como regra de fé falar para eles. Então nós precisamos falar para que o coração deles esteja ocupado com a palavra de Deus no assunto que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, tá? Então, primeiro, Deus nos criou seres sexuais. A criação divina. O cristianismo ensina pela palavra de Deus que o Eterno criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas, física, psicológica e sexualmente. Homem e mulher são diferentes entre si. Esses dias eu falei assim, a igualdade é uma estratégia maligna. Foi ele que, lá em Isaías 14, né? Subirei e serei semelhante, igual ao Altíssimo, né? Quando ele tenta Eva no jardim, o que ele diz para ela? Vocês podem comer desse fruto, porque ele sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. Então, a igualdade é uma estratégia maligna de destruir e desconstruir a diferença, que é exatamente uma criação divina e a beleza da criação, tá? Então, homem e mulher são diferentes entre si completamente, mas ao mesmo tempo criados para viver em harmonia e respeito mútuo, né? Então nós somos diferentes, mas criados para vivermos de uma maneira unida, de uma maneira respeitosa, né? Então veja que a decisão divina de fazer somente dois sexos foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra e de se realizar e se reproduzir por meio do ato sexual, tá? Aliás, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, porque este é o tipo de assunto que a plataforma bloqueia, tá? Porque hoje tem gente que falar de homem e mulher, eles ficam, tá errado, então, por favor, pega o link desse vídeo e comenta. Bastante comentários ajuda a aumentar o alcance e compartilha para mais pessoas também, tá? Somente dois sexos, isso aqui é outra coisa que faz a plataforma bloquear o vídeo também, então nos ajuda aí. Quando Deus criou o homem e a mulher, os fez macho e fêmea, tá? O Eterno limitou em sua sabedoria quaisquer outras formas de arranjo biológico sexual, ordenando que as mulheres nascessem com cromossomos XX e os homens com cromossomos XY. A ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento e que se nasce homem ou se nasce mulher, não sendo, portanto, compatível bíblica e cientificamente o pensamento de que a pessoa se torna, tá, homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com seu sexo biológico. Eu estava pregando numa igreja esses dias e eu disse para eles, eu falei, na hora que era para vocês estar gerando riqueza para o país, na hora que era para vocês estarem sendo enviados para o campo missionário, na hora que era para vocês estarem fazendo a mudança no mundo, vocês estão sendo induzidos a uma confusão mental sobre uma coisa que já está definido antes mesmo da criação.
Porque Deus não decidiu o que ia fazer quando estava criando, ele decidiu antes. Ele decidiu antes, né? Então, o que Deus criou é perfeito. O que Deus criou é perfeito. Aí o tópico 3, o ponto 3 do tópico 1, ele fala assim, ó, o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual, tá? É engraçado que tem gente que pensa isso. Tem gente que pensa isso por quê? Porque só depois, tá, quer ver, ó? Só depois da conversa de Deus com eles e que eles são enviados para fora do jardim, é que vai surgir aqui uma palavra sobre essa questão sexual. Quer ver só? Tem uma agora aqui, ó. Veja, depois do pecado, depois da repreensão de Deus no capítulo 3, só no capítulo 4 que vai aparecer uma referência sobre sexualidade entre Adão e Eva, tá? Então, só no capítulo 4 que vai aparecer aqui, ó. Então, Adão teve relações com Eva e ela engravidou e deu à luz um filho. Provavelmente na sua Bíblia está dizendo Adão conheceu a Eva. Você sabe que na Bíblia conhecer é exatamente com a conotação sexual, tá? Então, conhecer na Bíblia, anote aí, traz consigo a conotação sexual. É claro que traz outras questões também, mas quando a Bíblia traz a palavra conhecer, ela está tratando desse tipo de relacionamento, ou pelo menos de um tipo de relacionamento que indique intimidade. Então, é sobre isso que a Bíblia está falando quando a Bíblia trata aí dessa questão de conhecer, tá? E por isso que tem muita gente que olha para a Bíblia e fala assim, ah lá, tá vendo? Sexo é pecado, porque Adão só conheceu a Eva depois que eles foram repreendidos pelo Senhor. Mas na verdade não é isso que a Bíblia, na verdade ela está dizendo, né? Na verdade não é isso que a Bíblia está dizendo. Adão, é claro que ele conheceu a Eva, depois disso é a referência, mas Adão tinha sido apresentado a Eva muito antes disso, então não há nenhuma dificuldade em acreditar e até em perceber, claro, que eles tiveram o seu ato sexual antes mesmo do pecado, tá? Até porque quando Deus faz a mulher, vamos só olhar o texto aqui, ó. Então, esta é a razão, versículo 25 do capítulo 2. Ambos, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha, tá? Então, Adão e Eva não começaram a ter intimidades como marido e mulher apenas depois do pecado. Não tem nada a ver isso aí. Tá certo? Muito bem? E aí, vamos à nossa inscrição? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. E como eu disse, esse é um conteúdo que para as plataformas hoje, ele é um conteúdo retrógrado demais. Então a tendência é que a plataforma esconda esse conteúdo, já que algumas pessoas podem se sentir, sei lá, de alguma forma ofendidas ou alguma coisa assim. Então é muito importante você fazer bastante comentários nesse vídeo e compartilhar também para ele ter maior alcance, tá? Bom, tópico 2. Perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. A prostituição. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus. Com o tempo, também passou a ser praticada entre os hebreus. Olha que absurdo, né? Como o tempo, tá? Olha só, olha o que a Bíblia diz em Hebreus 13:4. Honrem o seu casamento e os seus respectivos votos. Honrem também o leito conjugal que é sem mácula, pois Deus julgará todos que são imorais ou que cometem adultério, tá? Então, uma das referências sobre a prostituição e suas consequências
Vemos quando os hebreus saíram do Egito e passaram pela terra lá de Moabe, tá? Então, ali tem uma consequência, que Balaão foi contratado para lançar maldições contra o povo de Israel. Mas logo depois o povo foi atacado por uma praga, tá? Essa foi a consequência do conselho de Balaão ao rei dos Moabitas, para que enviasse mulheres moabitas para o acampamento dos hebreus. Elas se ofereceram para os homens hebreus e pediram em troca uma adoração aos deuses cananeus. O julgamento de Deus foi incisivo, pois alguns homens israelitas, além deles se envolverem com a prostituição, ela foi seguida por idolatria, tá? Então veja, há uma palavra de Deus contra a prostituição. E também, isso também no Novo Testamento, tá? Gálatas 5:19. Vamos olhar aqui o que Paulo escreve, né, aos Gálatas, capítulo 5 e versículo 19. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, tá? Então veja, as pessoas podem viverem as suas vidas do jeito que elas quiserem, elas podem fazer o que quiserem com as suas vidas, podem. E aí as pessoas, elas dizem assim: e quem são vocês para julgar as pessoas? É a palavra de Deus. Quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Pode frequentar igreja, podem construir igrejas, são as igrejas segmentadas que atendem um certo tipo de público específico, né? Com a bandeira de que eles são os rejeitados pela igreja, se eles forem outras igrejas, eles serão rejeitados, né? E isso é uma grande artimanha, exatamente para dizer: vem para cá que aqui a gente te recebe do jeito que você é. Na verdade, toda igreja recebe as pessoas do jeito que elas são. Agora, uma igreja genuinamente verdadeira e bíblica, ela vai, pela palavra de Deus, confrontar os pecados, para que as pessoas sejam levadas ao quê? Ao arrependimento, à mudança de vida, à libertação e à transformação. Então, Paulo, na igreja de Corinto, que é o texto bíblico que mais fala sobre questões sexuais, Paulo, ele faz isso por quê? Porque Corinto era uma cidade cosmopolita. Corinto tinha um turismo sexual acontecendo naquele lugar. Não só isso, como uma prostituição cultural acontecendo naquele lugar. Havia um templo lá onde sacerdotisas ficavam à disposição de homens que quisessem ter relações sexuais com elas como forma de culto pagão havia ali. Então Paulo tem que escrever sobre este assunto para a igreja de Corinto, que vivia uma cultura bastante erotizada e precisavam entender que tais comportamentos não seriam aceitos por Deus. Então quando Paulo diz: olha, vós sois o templo do Espírito, deixa eu achar aqui uma informação que eu quero só para não errar aqui com os irmãos. Quando Paulo escreve lá esse texto que ele fala de vós sois o templo, é exatamente por isso, porque muitos iam ao templo que lá havia para cultuar os deuses que ali haviam, e como forma de culto se prostituíam. Paulo diz: opa, agora mudou, vós sois o templo de Deus. Mas os coríntios diziam assim: mas o ventre não é para os alimentos? Quando eles fazem esta pergunta, num contexto erotizado, o que eles estão dizendo? Olha, há algum pecado em se alimentar, já que o nosso ventre foi criado para os alimentos? Qual o problema da gente se alimentar? É pecado? Claro que não. Logo, se não é pecado se alimentar, usar o nosso estômago, que foi criado para o alimento, se não há pecado nisso, qual pecado há em usar os órgãos sexuais para a prática sexual?
Né? Esse era o argumento que eles tinham ali. Então Paulo escreve para dizer, opa, calma lá, não é bem assim não. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. O vosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Ou seja, o cristão não tem essa de meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Não, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Logo, o nosso corpo, ele é santo também, tá? É uma questão que traz aqui sobre o mau uso da sexualidade do corpo, é a questão do aborto, que está um assunto tão em alta no mundo hoje, tá? Que é a interrupção da gravidez, que traz a morte da criança no ventre de sua mãe, tá? Nós somos claramente favoráveis à vida. Eu até disse esses dias, não é uma questão de ser simplesmente contra o aborto, porque a gente fica muito reativo. Nós precisamos ser mais positivos e ativos nessa questão. Nós somos favoráveis à vida, tá? Então, a igreja, de forma humana e bíblica, jamais será favorável ao aborto, tá? E olha, esse é um assunto que nós precisamos falar para a juventude. Nós precisamos falar isso abertamente para a juventude. Outubro está chegando aí, vai ter eleições e a juventude precisa votar de acordo com aquilo que crê. Um crente, e não só isso, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. A juventude precisa se posicionar. É preciso dizer aos jovens que não adianta chegar no dia e falar assim, ó, não, faz o seguinte, eu vou anular, eu vou faltar. Não, nós precisamos nos posicionar neste tempo, tá? Então, a igreja e qualquer pessoa minimamente humana sempre será favorável à vida. Já existem, de acordo com a legislação, alguns arranjos, não é? Como é a questão quando há o risco de morte para a mãe, risco de morte para a mãe ou para o bebê, bebês que têm uma má formação e descobre-se que ele não tem o cérebro e por aí afora. Já existe vítimas de abuso e tal, mas tudo isso é um caminho para sensibilizar as pessoas para uma liberação total. E novamente, as pessoas são livres para fazerem o que quiser com o corpo? Elas até são. Agora, o que nós somos contra é transformar isso em política pública. Porque aí, se nós formos favoráveis a transformar isso em política pública, nós estamos apoiando. E a Bíblia condena não só quem pratica, mas quem consente, quem promove, está lá em Romanos capítulo 1. Então é muito importante deixar claro para a juventude que a posição da igreja ela é bíblica e humana, né? Então, fala-se tanto em minorias hoje em dia, a pergunta é quem protege o bebê? Quem protege o bebê? Ok? Isso não era para ser um problema para a juventude da igreja. A juventude da igreja nesse assunto é para estar, ok, vida, tá? Bom, formas distorcidas de sexualidade, novamente a gente tem que falar por cima aqui por causa da plataforma, mas enfim, Deus criou homem e mulher, ponto, tá? Todo ser humano nasce homem ou mulher e a própria biologia comprova isso. Olha só, eu quero dar aqui uma dica para você, que é o seguinte, uma dica para você que é líder. Eu estive estes dias em Itatiba, ministrando um congresso de adolescentes. E quando o líder falou para mim qual seria o tema, eu indiquei para eles o pastor Julinho. Tá? Se tiver alguém aí ainda me assistindo, quiser o contato do pastor Julinho, me chama no WhatsApp que eu te mando. O pastor Julinho ele é biólogo de formação, com diversas formações dentro da área. E ele fala sobre essa questão. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um cientista da área, não é? Então, a gente fala do ponto de vista da pecaminosidade, do erro, da afronta contra Deus. O pastor Julinho vai mostrar, através da ciência, que o que Deus criou é perfeito e que toda essa confusão, ela não passa de uma confusão, uma grande confusão.
mas é só uma confusão. E de novo, a juventude que era para estar voando, não é, ministerialmente, nos dons, na família, em todas as áreas, está sendo desconcentrada. O foco dela está desviado para descobrir algo que já foi planejado lá na eternidade, tá bom? Tópico 3, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal e ative aqui as notificações, dê o like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. Vai falar sobre o fim da sexualidade humana, o fim, o propósito, o objetivo, a glorificação. Na eternidade, homens e mulheres não terão a sexualidade, nem precisarão dela. Certa vez um grupo de saduceus, aqueles que não acreditavam na ressurreição, cercaram Jesus e trouxe uma mulher, uma questão capciosa. Um homem e uma mulher que se casaram, o homem morreu algum tempo depois. Segundo as leis de Israel, a viúva deveria se casar com o irmão subsequente do morto. Aquela conversinha, né? A mulher tem que se casar com o irmão do morto. Aí ele morreu. Aí depois veio o outro irmão do morto. Aí ele morreu. Aí depois veio outro irmão do morto. Aí ele morreu. Aí a pergunta é de quem ela vai ser esposa na eternidade, né? E aí Jesus, ele dá aquela resposta, né? Que na eternidade, no reino dos céus, não se casa nem se dão em casamento, tá? Então o corpo glorificado, ele não tem os traços da sexualidade, porque isso é uma necessidade para a terra, para que haja aliança entre homem e mulher, para que haja procriação e por aí afora, para que haja o prazer mútuo, não é? Lá no céu nós não precisaremos disso. Agora, tem também o destino eterno daqueles que rejeitaram a Cristo, tá? Então, aqui eu concluo com uma reflexão para a liderança, que há um discurso hoje adocicado e muitos jovens cristãos, eles estão se simpatizando com a comunidade colorida, não é? Então, coitados, eles chegam a dizer assim: nossa, mas eles serão condenados se eles nasceram assim, né? Por isso que seguir a Cristo é abrir mão do eu. Seguir a Cristo é renunciar. Seguir a Cristo é não viver para si, mas viver uma vida para a glória de Deus, né? Então, a oportunidade que as pessoas têm de se arrependerem, de renunciarem aos seus desejos, ela é dada pelo Senhor e ela se chama graça. Agora, se as pessoas rejeitarem isso, tanto faz qual é a sexualidade que ela diz que tem, elas serão rejeitadas por Deus, não entrarão no reino dos céus. E o perigo que eu vejo é que muitos estão se especializando em falar para essas pessoas, em criar igrejas para essas pessoas, mas não estão tendo coragem de anunciar Cristo. O Evangelho é uma mensagem de mudança. Mudança para homem, para mulher, para adulto, para criança, para todos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então todos estão perdidos. O que eu vejo na comunidade colorida é que eles estão sendo tratados de uma forma em que eles não se veem necessitados de mudança e transformação. Isso é uma grande mentira, seja para quem for. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, tanto que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus abra os olhos espirituais da nossa juventude, para que a nossa juventude seja cheia do poder de Deus. Amém, meus amigos? Mais uma aula concluída, mais uma aula encerrada. Muito obrigado aí pela sua audiência no dia de hoje. Obrigado aí, assista, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.